Família Dovsota. Vamos falar sobre essa família nesse vídeo aqui. Dovsota é um sobrenome que não é tão comum assim, pelo menos foi a primeira vez que eu ouvi esse sobrenome, talvez muitos de vocês ainda não tenham ouvido, mas tem uma história muito interessante por trás também. É uma pesquisa encomendada por um inscrito aqui no canal. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve, não esquece de ativar o sino das notificações. Se quiser se tornar membro do canal Lengomari, é possível fazer isso através do próprio YouTube, ou se você quiser apoiar o canal, é possível fazer também doando, né, para o Pix do canal 54992622828. A estrutura do sobrenome Dovsota é um mapa da identidade da família de Imer, no Trentino, região do Trento. Dov é o sobrenome original que primeiro, né, chegou. Ele é o tronco, assim por dizer, o tronco da família. Sua etimologia é mais obscura, possivelmente derivada de um nome próprio germânico, como Adolf ou Doffo, que é uma forma arcaica de Domênico, né, Doffo, o que reflete a influência austro-húngara na região do Trentino, que a gente sabe que existe bastante. E depois nós temos Sota, derivado de Soto, que significa de baixo ou abaixo. Então, o significado plausível para isso, o sobrenome, ele surge para distinguir os Dof da parte de baixo. No relevo acidentado de Ymer, era comum que uma família vivesse na parte superior de uma encosta ou casa e outra na parte inferior. Para o censo e também para a igreja, naquela época, eles se tornaram, assim, os Dof Sota. Bom, vamos lá para a nossa história. O Vale do Primeiro fervilhava lá em 1348, né, com a extração de prata e o comércio de madeira. No vilarejo de Imer, vivia um homem chamado Doffo. É a forma arcaica, como eu já havia mencionado para vocês, de Adolfo ou também de Domênico, e Doffo era um mestre de pedras conhecidíssimo por sua habilidade em domar o terreno inclinado das encostas. A gente que conhece sabe que lá é bem, né, íngreme, para construir casas que o inverno não conseguisse derrubar. Então, muitas profissões são alinhadas com essa parte, né, do próprio local, daquilo que acontece, das necessidades locais. E aí se passou o quê? Para os sobrenomes também. Depois, a gente precisa também relatar um conflito, né, que é a Grande Encosta, o conflito que aconteceu com a família, e pode ser designado como o conflito da Grande Encosta, que o que aconteceu? Após uma série de deslizamentos de terra causados por chuvas torrenciais, a vila de Imer precisou ser reconstruída. Foi totalmente arrasada. Dolfo tinha 2 filhos. Pela tradição alpina, o espaço para construção era escasso, né? Em vez de dividir a terra horizontalmente, o que era impossível, Dolfo projetou uma solução audaciosa para sua própria linhagem, uma casa monumental de pedra e lariço cravada diretamente na rocha da montanha. Aliás, existem até hoje muitas dessas casas lá que elas são feitas junto com a rocha da montanha. Quando Dolfo morreu, a casa foi dividida. O filho mais velho, orgulhoso, ocupou um nível superior com janelas voltadas para o vale, chamando a si mesmo de Dof de Sora, que significa aquele, o Dof que fica em cima, né? E o filho mais novo, um homem de poucas palavras, porém com força hercúlea, né? Ficou com a parte cravada na montanha, o Sota. Era assim o andar das fundações, onde o frio era barrado pela perda, né, pela parede, pela pedra e pela parede grossa, e onde o gado era protegido durante as nevascas. Bem, a tensão entre os irmãos era constante naquela época ali. O irmão de cima cobrava pedágio para o uso da varanda, o de baixo controlava o acesso à água e ao calor dos estábulos que aqueciam a casa toda, principalmente durante o inverno. Então, digamos que eles não se davam tão bem assim. Então, a tensão familiar transformou-se em lenda durante as revoltas camponesas e as incursões de mercenários que assolavam todo o Tirol medieval.
Em um ataque à vila, os saqueadores incendiaram os telhados de madeira das casas altas. O andar superior da casa dos Doff foi consumido pelas chamas, forçando o irmão mais velho a fugir. O irmão mais novo, porém, permaneceu, né? O nível solto, ou seja, o nível de baixo, feito de pedra bruta e solo úmido, era imune ao fogo, tornou-se imune ao fogo. Ele abrigou os aldeões nos porões profundos, transformando a parte de baixo em uma fortaleza quase que inexpugnável. Bom, quando a vila foi reconstruída, o irmão mais novo não era mais apenas, digamos, um irmão preterido, ele era agora o patriarca daquele que resistiu, da família, né? Enfim, dos que resistiram. Nos registros da paróquia e nos contratos de madeira da época, ele passou a assinar como Dof Sota. Dof Sota. Então, essa é a história. Sempre existe uma história por trás dos nossos sobrenomes e a gente precisa encontrar e, sempre que possível, condensá-la para fazer sentido também para vocês. Essa é uma pesquisa encomendada pelo Henrico Trombini. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau, Strucon.